Bom, a gente fica muito dividido, o Brasil está muito dividido, né? A gente teve uma brincadeira no final do ano dizendo, na época das eleições, não vai ter amigo oculto, porque ninguém é um amigo secreto, porque as pessoas brigaram todas, depois as pessoas meio que se adaptaram, aí o Bolsonaro tomou posse, aí vem a ministra com o rosa e o azul, dividiu todo mundo de novo, e parece que a gente vai levar esses 4 anos nessas discussões. E há uma questão chamada resistência. A esquerda se organiza para isso, para fazer a resistência. Até onde que a resistência é uma figura que já é repetida na história? Quer dizer, até onde que a resistência é legítima, já que houve uma eleição e ela foi legítima, a eleição? A eleição é legítima, a vitória do atual presidente é legítima, prevista nas regras, através de urna eleitoral, deu a ele maioria dos votos válidos. Então a eleição é legítima, essa eleição não pode ser contestada do ponto de vista da nossa Constituição de 1988. O que nós temos dificuldade, sempre tivemos, é ser oposição. A oposição é essencial em uma democracia. Todos precisamos de oposição. Todo governo precisa ser vigiado. Todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Todos precisam de críticos, o que tanto a esquerda como a direita precisam descobrir. Eu sempre me considerei de centro, ainda que sempre contestassem isso, mas... Sempre dizem que você é de esquerda. Depende da comparação. Na Unicamp, onde domina na área de humanas o pensamento de esquerda, as pessoas me tratam por conservador. Neoliberal e conservador, o que não é um problema, porque a referência direita e esquerda é preciso estudar um pouco de geometria para saber que ela é de referência subjetiva, ou seja, você está à minha direita, mas está à esquerda do seu filho. Então, quando eu digo para alguém do Paraná, você é do Paraná, então você é do Norte, porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu penso, não, mas eu sou do Sul, comparado com o quê? Porque eu sou Norte para alguém de Buenos Aires. Então, sempre são posições, surgidas esse vocabulário na Revolução Francesa, que dependem de uma série de questões. Por exemplo, fora da Unicamp, você é considerado de esquerda? Fora da Unicamp, como eu defendo abertamente, vou continuar defendendo, política de cotas para concurso público, para vestibular. Como eu defendo casamento legal, institucional, de união homoafetiva. Como eu defendo que haja política afirmativa, porque vejo nela uma estratégia, inclusive de sobrevivência do capitalismo brasileiro. Isso é tido como de esquerda. Então, eu sou talvez mais próximo de um liberal europeu, que é liberal na economia e também nos costumes. Nós que inventamos essa história de ser liberal na economia e conservador nos costumes. Como eu desconfio do Estado. Os americanos são assim, não? Em geral, os conservadores americanos também invadem os costumes, porque os americanos têm o mais antigo Estado laico do mundo, no qual a religião é essencial. Todo presidente americano tem que fazer profissão de fé religiosa, né? Nos Estados Unidos isso é fundamental. Eu gosto mais desses conservadores que na Europa dizem o Estado não deve interferir. Eu também acho. O Estado só deve interferir naquilo que é essencial. Política de segurança, política educacional e assim por diante. E também não deve interferir, por exemplo, nas vontades individuais que não firam direitos coletivos consagrados. Então, se você, Leda, quiser casar, não casar, casar com outra mulher, casar com um homem, isso não fere a ninguém. É um direito individual. Não é um direito individual. E é por ser liberal nesse campo que eu sou a favor disso. É difícil entender, por isso que eu recebo pedradas dos dois lados. Em geral, as críticas são muito importantes, a maioria delas me honra muito. Porque quando eu olho a pessoa que está criticando, já pensou se ela me elogiasse? Você já pensou se essa pessoa gostasse de mim? Você ia ficar arrasado. Eu ia ficar arrasado. Então é muito bom a esse respeito que eu escute críticas dos dois lados. Então, esquerda e direita, como eu dizia, e é próprio do professor voltar ao tópico, é muito esquerda bom. E direita precisam aprender a ser oposição. Isso é muito importante. É importante saber o seguinte, eu perdi a eleição, eu estou na oposição, o eleitorado legitimamente escolheu outra proposta. Cabe então que eu fale
da reformulação da minha proposta, que eu aponte onde estão os erros do atual governo, quando eles ocorrerem, quando eles ocorrem, e que na próxima eleição eu tenha a oportunidade de submeter o eleitorado. Eu acho que nem a esquerda nem a direita confiam de fato no eleitorado, que é a alma, a essência da democracia. Não? Mas a pergunta que o Duda gostaria de fazer, qual é o limite? O limite, em primeiro lugar, ele é histórico, naturalmente subjetivo, mas é o limite da lei. Por exemplo, você tem direito a casar com outra mulher, com outro homem, com o que você quiser, mas você não tem direito à pedofilia, você não tem direito ao racismo, porque tanto a lei quanto a ética proíbem isso. Então, qual é o limite da minha liberdade, da minha subjetividade, do meu relativismo? Aquilo que fere e ofende o direito alheio. Esse é um limite. Então, você pode ser evangélica e eu ateu, você pode ser católica e eu umbandista, tanto faz. Agora, eu não posso invadir o seu terreiro, eu não posso invadir seu terreiro e quebrar suas imagens. Eu tenho direito até a escrever um livro dizendo quem é umbandista tem parte, por exemplo, no mal. Eu posso escrever um livro dizendo isso, é um direito meu. Eu não posso incitar o ódio através entrem e quebrem. Até eu posso classificar como uma escolha equivocada, mas eu não posso nem invadir seu espaço, nem lhe agredir fisicamente. Eu posso dizer, eu não respeitar a escolha do outro. Exatamente, mesmo que ela não seja minha. Vida. Esse é o princípio da democracia ocidental, que nasceu em parte na Grécia, em parte na Revolução Francesa, em parte nos movimentos do século XIX, uma democracia no qual eu tenho que agrupar interesses contraditórios. Se todos pensássemos por igual, nós seríamos fascismo. O fascismo é a imposição de um único pensamento a todos. E a sedução autoritária fascista, ela existe contraditoriamente na esquerda e na direita. A ideia de que eu devo moldar tudo, a escola, a diplomacia, tudo ao meu molde, e tudo deve ser dessa forma. Toda proposta ideológica, proposta de esquerda é ideológica, proposta de direita é ideológica. Isso não é um defeito, é o eleitorado que decide qual é a ideologia daquele momento que mais serve ao seu interesse. É por ser um democrata, e é por ser um democrata convicto, que eu aceito que a eleição leve ao poder quem eu não votei e não apoiei. Não votei e não apoiei. E que aceito nesse momento como resultado legítimo, democrático e constitucional, apesar de ser crítico das propostas. Então essa é a grande questão, conviver com a diferença. Isso é muito interessante. Quando eu não convivo com a diferença, eu sou aquilo que em um texto clássico, num seminário sobre civilização e barbárie, organizado pelo Adalto Novaes, eu me torno um bárbaro. Bárbaro não é quem não fala grego e latim, bárbaro é quem não aceita a existência do outro. Então quando eu digo a você, você não pode pensar assim, se você pensar assim, você tem que ir para fora do Brasil, né? Ou vai para Trump, ou vai para Cuba, você tem que ir para um exílio similar à sua ideia, eu esqueço que uma pessoa de esquerda e de direita são cidadãos brasileiros. São cidadãos perante a lei, perante a justiça, perante o equilíbrio social, e que não tem que ir nem para Trump, nem para qualquer outro país, nem para Cuba, nem para Venezuela, tem que ficar aqui com suas propostas, vendo o que é melhor. Ninguém é a verdade. Ninguém é a verdade. Mas eu acho que as pessoas também têm muita dificuldade em aceitar que é possível ter um governo diferente do que aquele que eles votariam, ou que votaram. Não, mas o governo eleito não é o governo que você votou. Não. Mas ele tem o direito de existir, né? Porque ele tem o direito legítimo de existir. Legítimo de existir. Era uma escolha muito difícil. Alguns eram plenamente convictos da eleição no governo vitorioso, outros eram plenamente convictos na oposição. Muito difícil, muito difícil. E houve também uma escolha de eu vou votar neste modelo porque eu não quero aquele de jeito nenhum. Que é quase sempre. E também foi uma terceira força, né? A gente sempre faz isso, né? Tanto o anti-bolsonarismo como o antipetismo ou o antilulismo foram cabos eleitorais fortes, poderosos. E essa polarização, ela não é ruim em si, apenas ela não é muito inteligente. Polarização não é muito inteligente. Quando você só admite preto e branco, bem e mal, anjos e demônios, você esquece que os demônios também foram anjos. E que um dia, aquele mesmo demônio exorcizado por um lado esteve no poder e foi popular.
e foi fruto da mesma democracia. Então um colega meu me disse, por exemplo, Bolsonaro não teve a maioria dos votos, porque somando os votos de Haddad, os nulos, etc., eu disse, é um argumento válido, mas então também Dilma não teve. Nesse caso, como a diferença de Dilma, por exemplo, para Aécio foi muito pequena, então o governo dela é ilegítimo? Não. Pelas regras constitucionais, Dilma assumiu o poder legitimamente. Legitimamente, pelas regras constitucionais, Bolsonaro assumiu o poder. Isso se chama democracia. Democracia é só quando meu time vence, não é roubo. Sistema eu quero que funcione desde que não me prejudique. Eu quero que a lei seja aplicada desde que não limite o meu poder. Isso é infantilidade e a nossa tradição autoritária, porque a nossa Constituição vai fazer esse ano 31 anos. Não? É muito difícil eu confiar em alguém de 31. A Constituição não permite nem que assuma a presidência, tem que ter 35. Idade que nós achamos que alguns homens começam a sair da adolescência. Aos 30, os mais brilhantes, aos 35 começam a sair da adolescência. Né? Se a Constituição não permite nem que seja eleito um presidente, homem ou mulher com menos de 35, quanto mais a nossa própria Constituição, que vai fazer em outubro 31. Do ponto de vista jurídico, usando uma expressão equivocada, mas muito bonita, ela é de menor. Ela é de menor a nossa Constituição. Então é preciso tempo para amadurecer. Os americanos ficaram independentes em 1776, aprovaram uma Constituição em 1787 e vêm experimentando presidentes de vários partidos e a partir de determinado momento só republicanos e democratas com chance, mas há muitos partidos nos Estados Unidos. Há partidos do sem-teto de Nova York, há partidos de todas as espécies. Inclusive tivemos um partido comunista americano que chegou a governar uma cidade. Inclusive, os americanos vêm experimentando democracia há muito tempo. E desse ponto de vista, pelas regras do sistema americano, o governo Obama foi legítimo, o governo Trump, desse ponto de vista, é legítimo. Cabe ao eleitorado decidir. E cabe a mim o ato claro, decidido de fazer oposição. E dizer, você tem direito a ser eleito, você é o poder legítimo, mas eu não concordo, por exemplo, com tal premissa. Ou não concordo com isso porque acho que isso prejudica tais e tais pessoas. Isso é bom. A gente está vivendo um momento de fake news. Né? Foi durante as eleições e ambas as partes, inclusive. Né? Não foi prerrogativa de um partido, ou da direita ou da esquerda. Todo mundo trabalhou em cima da fake news. E continua isso. Não é? Todo dia eu consulto aquele boatos.org, todo dia eu tenho um assunto para verificar se é verdadeiro ou não. Porque todo dia eu recebo no WhatsApp uma loucura qualquer, que eu falo, não é possível que isso seja verdade, né? Porque eu aprendi, quer dizer, estou desenvolvendo esse medo de passar uma fake news para frente, né? Bom, você é uma jornalista profissional. A gente está tendo que lidar com isso. A sua profissão, sua intuição e sua formação indicam que você tem que verificar fontes. Então é preciso dar essa lição de jornalismo profissional para todos nós. Vamos aproveitar o lado excelente da formação do jornalista, é a dúvida. O historiador faz a pergunta cui bono, a quem interessa? Quando olha uma fonte, o historiador pergunta a frase latina cui bono, a quem ganha com isso? Quer dizer, a fonte é sempre uma fonte subjetiva. Não quer dizer que ela seja falsa, mas é preciso lembrar que se você recebeu a notícia e aceitou imediatamente, há uma chance de você estar protegido por uma bolha, a bolha do seu grupo, uma bolha de WhatsApp, uma bolha cultural. Se você duvidou da notícia, disse-me uma jornalista em um debate no Rio, há uma chance de você ter recebido por engano essa notícia. Não era para o seu grupo e você fez isso. Mas essa dúvida ela é fundamental. Então é muito importante que se a imprensa oficial formada pode errar, comete equívocos e tem errado, como tudo que é humano, imagine-se simplesmente alguém que organiza um grupo de WhatsApp que não se dá o trabalho de pensar o contrário. O simples fato de você ter dito que esquerda e direita, Haddad e Bolsonaro e seus apoiadores, se não eles, seus apoiadores, usaram fake news, já vai receber ataques. Porque só quem usa fake news é o adversário. É o adversário. Então, é só quem rouba o gol, bota a mão na bola também, é o adversário. Sempre a o gente adversário. Meio que passou para a política, não sei se a gente passou para a política, porque é claro que isso é um achismo de jornalista, né?
Mas a gente passou aquelas regras do futebol. O juiz ladrão roubou a eleição do lado de lá, se você não ganhou, ele roubou o jogo. Só pode ser. Pro time contrário. É sempre, né, a gente está sempre nesse embate. E acho que é importante restaurar essa dúvida, restaurar esse princípio da dúvida sistemática que cria a sociedade contemporânea. Né? Ou seja, não é que não exista verdade, mas ela não se concentra em uma pessoa, ela não se concentra em um momento, ela muda ao longo da história. De repente, em 1943, o que havia de mais avançado, de mais moderno, de mais possível para englobar e diminuir e ao mesmo tempo controlar trabalhadores, fosse a CLT. A CLT naturalmente precisa ser adaptada a cada momento. Então, assim como, por exemplo, eu imagino que se eu fosse eleitor e já vivo na década de 1958, 59, 60, eu, os anos finais da década de 50, talvez eu votasse no meu estado natal em Brizola, que com suas brisoletas diminuiu o analfabetismo no estado, mas não quer dizer que eu vá ser brizolista na década de 80 no Rio de Janeiro. Bom, ou seja, não são só que as pessoas vêm e vão, as ideias vêm e vão, quanta gente foi eleita para sanear a ética pública e se transformou em alvo de desvio ético. Então, essa questão de que a verdade não reside em uma pessoa. A verdade não reside em um momento, nenhum partido, nenhum político. Você me chamou a atenção antes da gente começar a gravar, quando você falou do Gramsci de direita e de esquerda. Sim. Existe, muita gente cita Gramsci, eu recomendaria inclusive que alguns lessem, eu acho muito importante quando você usa a palavra gramsciano, Gramsci, leia alguma coisa de Gramsci, ele é um pensador definidor do século XX, como os conservadores também são. São obras que a gente não gosta ou desgosta. Como eu digo aos alunos, independente da sua orientação religiosa, você tem que ler Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, etc. Bem, Gramsci e outros homens ligados à esquerda, como o próprio Lenin, pressupunham passos para o poder, passos concretos, estratégicos. Hoje nós temos gramscianos de direita e de esquerda, domínio da área pública, domínio do debate público. Então, se alguém brilhou numa entrevista e disse algo que eu não concordo, vem o ataque das pessoas. Não é porque não concordam com as minhas ideias, é porque tem que acabar com a minha voz. Não é um debate, é uma tentativa de ataque. Tanto que nós usamos hoje mais palavrões do que argumentos. Então eu não digo, interessante sua postura sobre economia, mas eu acho que esse neoliberalismo em um país de contradições essenciais como... Não. Coxinha, petralha, fascista, são só adjetivos. E eu estou pegando aqueles palavrões que podem ir para a internet e que não vão bloquear o canal da letra, porque há palavrões um pouquinho mais pesados. Mais fortes. Quando você usa o palavrão, você não tem mais argumento, você está expressando sua mentalidade fecelina, coprofágica, de fascinação em alguns orifícios, é o seu desejo, Agora não há mais argumentos nesse caso, não é? O argumento é a capacidade de você dizer, você está errado por causa disso. É difícil. Há mais de 25 anos eu levei um grupo de alunos do ensino médio em um país recentemente redemocratizado para assistir a um debate na Assembleia aqui de São Paulo, porque eu estava dando uma aula sobre o funcionamento da democracia e assim por diante. O debate foi tomado por acusações pessoais, um acusou o outro sobre orientação de gênero e não sobre a ideia em debate. E eu dizendo para os alunos, essa é a democracia que eu estou defendendo. Ela implica, inclusive, a presença no debate do político que eu não gostaria, do intelectual que eu acho inferior ou daquele que não teria direito. Todos têm direito à voz, desde que não infrinjam a lei e a ética. Então, você pode dizer o que você quiser, menos racismo. Você pode dizer o que você quiser, menos homofobia, menos capacidade de diminuir o espaço do outro ou eliminá-lo do debate público. Você tem direito à opinião e não direito sobre a vida de outra pessoa. Você pode controlar argumentos, mas não se esqueça que discurso de ódio leva à morte. Antes de uma mulher ser espancada, ela tem que ser diminuída na piada. Então, as piadas abrem o portão de Auschwitz. As piadas misóginas justificam o espancamento de mulheres. Quando se diz que mulher gosta de apanhar, no fundo ela merece, ou se ela não quiser ser assediada, não usasse essa saia tão curta, você está produzindo no discurso de ódio
a liberação de uma energia muito negativa e por vezes fatal, haja vista Maria da Penha, que deu origem e está até hoje pagando um preço por essa violência masculina.